Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Piccoli, responsável pela disciplina Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2, do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. Estamos aqui apresentando o livro-texto da disciplina, o livreto Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2. Abordamos na unidade 1 as sentenças complexas da filosofia. Na unidade 2 abordamos a construção do parágrafo filosófico, o enriquecimento do parágrafo e a unidade do parágrafo. E agora na unidade 3 nós vamos falar de alguns tipos de parágrafos e especificamente as características do parágrafo argumentativo filosófico, ok? Então, nós destacamos a necessidade de o parágrafo manter uma certa coesão e de como que a gente faz isso para manter a coesão do parágrafo. Agora nós vamos falar então desse tipo de parágrafo, alguns tipos de parágrafos e o tipo específico do parágrafo argumentativo filosófico, ok? Então, dando sequência aqui na unidade 3, quais são os tipos de parágrafos, né? Então, quando a gente elabora um texto, né? O texto é uma composição textual, é uma articulação de parágrafos, e a gente viu que cada parágrafo tem que ter um tópico discursivo específico. Se a gente modificar o tópico discursivo, a gente deveria iniciar um novo parágrafo para que o conjunto das sentenças contidas no parágrafo girem todo ele em torno do tópico frasal, do tópico discursivo central daquele parágrafo, ok? Então, os tipos de parágrafo. O modo como nós especificamos o tópico discursivo e as exigências de caracterização são dependentes do tipo de parágrafo que desejamos construir, né? Então, apontar o tópico discursivo e o que é demandado na caracterização depende, em larga medida, do tipo de parágrafo que você está construindo. E há vários critérios de classificação de tipos de parágrafos e nós não vamos aqui entrar nesses detalhes mais técnicos. A classificação que nós vamos propor é organizada principalmente com base na função que o parágrafo pode desempenhar na estruturação de um texto argumentativo filosófico. Então, nosso foco é o texto argumentativo filosófico. Aqui está, então, uma tentativa de especificação dos tipos de parágrafos que nós podemos encontrar. O parágrafo argumentativo é aquele que apresenta argumentos para persuadir o leitor sobre uma ideia ou ponto de vista. Por exemplo, a liberdade absoluta é uma ilusão, pois, segundo Rousseau, mesmo em estados democráticos, estamos sujeitos às leis que nós mesmos ajudamos a criar. Isso mostra que a verdadeira liberdade não está na ausência de restrições, mas na participação ativa nas decisões que moldam essas restrições. Então, esse é um tipo de parágrafo argumentativo, porque a gente quer sustentar a ideia do tópico discursivo principal de que a liberdade absoluta ela é uma ilusão, né? E o que existe é a liberdade restrita, né? Restringida pelas instituições, mas que acontece, se efetiva, com a participação das pessoas na vida política. E em filosofia, embora os parágrafos argumentativos sejam os parágrafos de maior interesse, dada a complexidade dos conceitos, das ideias, dos encadeamentos e relações, é comum também a construção de parágrafos explicativos, que têm a função de elucidar esses elementos para facilitar a compreensão por parte do leitor. Então, aqui está um exemplo de um parágrafo explicativo. O primeiro é um parágrafo argumentativo, a gente pretende construir um argumento e sustentar uma ideia. O segundo é um exemplo de um parágrafo explicativo. O conceito de liberdade na filosofia de Sartre é intrínseco à existência humana, pois ele acredita que estamos condenados a ser livres. Aí a explicação. Isso significa que cada ação que tomamos não só reflete nossas escolhas pessoais, mas também nos define essencialmente. Certo? Às vezes, apenas o oferecimento de um parágrafo explicativo não é suficiente para convencer ou persuadir por completo o leitor do texto, e nesses casos apresentamos
parágrafos que podem ser chamados de exemplificativos, que são exemplos, né? Ou seja, formulamos parágrafos que lançam mão de exemplos para ilustrar aquilo que foi explicado ou o argumento que foi elaborado. Por exemplo, à luz do pensamento de Kant, a liberdade é manifestada através do imperativo categórico, que nos guia a agir de maneira que as máximas de nossas ações possam se tornar leis universais. Esse princípio exemplifica a liberdade dentro dos limites da moralidade. Então, a liberdade em concordância, a ação em concordância com o agir do imperativo categórico é um exemplo de liberdade entendida por Kant. Um recurso amplamente utilizado quando se pretende sustentar uma posição, esclarecer um argumento ou enriquecer uma explicação é oferecer um parágrafo que tem uma função narrativa. O parágrafo narrativo é aquele que conta uma história, que apresenta um encadeamento de eventos, principalmente para a construção de um contexto que nos permite explorar aspectos de uma explicação ou apresentar elementos que organizarão um argumento. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, a proclamação da liberdade, igualdade e fraternidade foi um grito de luta contra a opressão, inspirado pelos ideais iluministas que buscavam uma sociedade onde a liberdade individual fosse garantida. Né? Então, esse é um tipo de parágrafo narrativo, né? Porque faz referência à Revolução Francesa, né? Aos fatos, né? Da Revolução Francesa. Por vezes, as ideias que apresentamos na sentença de um texto filosófico podem requerer, para uma melhor compreensão e enriquecimento de detalhes, características, peculiaridades, que podem ser decisivos para a organização de explicações ou exposição de um ponto de vista, elucidação de distinções e estruturação de argumentos. Nesse caso, recorremos à elaboração de parágrafos descritivos. Por exemplo, em A Liberdade dos Antigos comparada dos Modernos, o pensador Benjamin Constant descreve a liberdade dos antigos como a participação direta na política, em contraste com a liberdade moderna, focada nos direitos individuais e na proteção contra a interferência do Estado. Tendo em vista o caráter abstrato, complexo, multifacetado dos conceitos discutidos em filosofia, às vezes torna-se necessário, para a precisão do texto, elaborar parágrafos que têm função analítica. Análise significa literalmente divisão e separação. Assim, um parágrafo analítico ele nos oferece uma forma pela qual podemos considerar os aspectos multifacetados de um conceito, de um tema, de uma posição, de um argumento. Um parágrafo analítico basicamente divide o tópico considerado em partes mais simples e examina cada uma delas. Por exemplo, ao analisar o conceito de liberdade, o pensador Isaiah Berlin identificou dois tipos básicos. A liberdade positiva, que se refere à capacidade de agir para controlar o próprio destino, e a liberdade negativa, que é a ausência de obstáculos externos à ação individual. Tá certo? Então, o conceito de liberdade foi quebrado em dois conceitos, ok? Pela análise do Isaiah Berlin. Não é incomum na filosofia o desenvolvimento de parágrafos que têm a função de provocar uma reflexão, de aprofundar um questionamento. A gente chama de parágrafos reflexivos. Quase sempre exploram as reflexões pessoais do autor sobre um dado tema, posição, argumento, destacando como ele pessoalmente vê e percebe aquele tópico. Por exemplo, refletindo sobre a noção de responsabilidade moral, que particularmente é o meu objeto de pesquisa, ou foi durante um tempo o meu objeto de pesquisa, percebo que ela pode manifestar-se de ao menos 3 formas distintas. Eu responsabilizo alguém quando lhe atribuo a autoria de uma ação ou omissão. Eu responsabilizo alguém quando avalio as condutas e as disposições a agir como indícios da integridade da pessoa, quando eu faço uma contabilidade moral ou prestação de contas, accountability, mas eu responsabilizo também quando eu considero as diferentes formas como uma pessoa pode responder por uma ação praticada. Eu não consigo ver que há apenas um conceito geral de responsabilidade. Então, como vimos anteriormente, a filosofia é sobre distinções sutis.
Uma forma de estabelecer a validade dessas distinções é expô-las comparativamente, para estabelecer as semelhanças e diferenças. Por isso, parágrafos comparativos. Quando comparamos a liberdade em Hobbes e Locke, vemos uma diferença fundamental. Para Hobbes, a liberdade se realiza na submissão a um soberano absoluto que garante a paz, enquanto para Locke, a liberdade é inseparável da preservação dos direitos naturais, à vida, à liberdade e à propriedade. Outra forma de evidenciar distinções é estabelecer contrastes. Um parágrafo com a função contrastiva destaca as diferenças entre os elementos para evidenciar uma variação em grau de um elemento sobre o outro. Por exemplo, diferentemente da concepção liberal de liberdade, que enfatiza a liberdade negativa e a autonomia individual, o comunitarismo argumenta que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada, ou que a liberdade verdadeira só pode ser alcançada através da participação em uma comunidade com valores objetivos compartilhados. Então, no processo argumentativo, a defesa de uma posição, um argumento, frequentemente é reforçada porque o autor do texto antecipa possíveis críticas e rebate. Para levar a cabo essa estratégia, é comum a formulação, então, de parágrafos que a gente chama de concessivos. Você faz concessão à posição contrária e refuta ou rebate a posição contrária. O autor admite pontos ou argumentos que são objeções ou dificuldades para as suas posições, mas ele faz para relativizar a relevância dos contra-argumentos ou para rebater esses contra-argumentos. Por exemplo, embora alguns possam argumentar que a liberdade individual deve ser ilimitada, filósofos como John Stuart Mill defendem que a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro, indicando a necessidade de limites ao exercício da liberdade individual a fim de garantir a harmonia social. Um outro tipo de parágrafo é aquele que desempenha a função de parágrafo conclusivo, ou seja, o parágrafo cujas sentenças resumem os argumentos e as posições apresentadas e reafirma as teses principais do texto, com a pretensão de que, ao menos temporariamente, se poderá encerrar ou bloquear uma discussão. Por exemplo, portanto, ao explorar as diferentes concepções de liberdade, filosóficas de liberdade, fica claro que a liberdade não é um conceito singular ou simples, ela envolve uma interação complexa entre direitos individuais e responsabilidades sociais, refletindo a contínua tensão entre o indivíduo e a sociedade. Né? Então, esse portanto, na abertura de um parágrafo desse tipo, é para retomar uma tese principal e reforçá-la. Né? Ok, então, apesar da centralidade dos parágrafos argumentativos em textos filosóficos, o momento da exposição de um argumento em um parágrafo normalmente requer uma longa sequência de parágrafos que são chamados de preparativos, assim como uma longa sucessão de parágrafos destinados a explicar, tanto a explicar quanto a ilustrar e analisar o argumento apresentado. Então, a construção de um texto, né, embora o parágrafo argumentativo, conclusivo, o parágrafo argumentativo, ele seja o parágrafo principal, ele é preparado por uma sequência de parágrafos e depois ele é seguido por uma sequência de parágrafos, então, que visa a esclarecer, elucidar, discutir, extrair as consequências, né, ilustrar e analisar o argumento principal. Tá certo? Então, a composição do texto é um jogo, né, de parágrafos preparatórios e de parágrafos que se sucedem com a função de elucidar aquilo que foi defendido no parágrafo principal. Tá? Então, dada a centralidade desse parágrafo argumentativo, a gente vai, no próximo vídeo, examinar o chamado esquema de argumentação de Turing para o parágrafo argumentativo. Tá? Então, basicamente, é a gente compreender quais são os elementos principais de um parágrafo argumentativo que nos leva a construir um parágrafo, né, que tem
organizado e composto por esses elementos, ele tenha uma estrutura argumentativa sólida, ok? E essa estratégia, né, de construção de parágrafo é baseado nessa ferramenta, né, desenvolvida pelo filósofo Toulmin, Stephen Toulmin, tá? Chamado esquema de argumentação de Toulmin, ok? E a gente vai apresentar o esquema no próximo vídeo. Até já.